Vamos falar de costumes como fonte formal do direito, na sequência do nosso estudo das fontes formais, do direito. O primeiro slide fala aqui da evolução, de como os costumes evoluíram ao longo do tempo. Então o costume foi, no passado muito distante, a principal fonte do direito, além de fonte material, era também a fonte formal por excelência. A fonte material porque é a partir dele que surgiam as normas, e fonte formal porque também era aplicado na solução dos conflitos. Com o passar dos anos, todavia, o que aconteceu foi que o direito escrito cresceu muito, e nesse crescimento, a evolução da escrita ao longo da civilização, o costume foi perdendo importância, e hoje ele tem menos importância, então ele atua de forma supletiva, ele atua de forma subsidiária ao nosso direito escrito. Então essa é a situação, a evolução. Nessa comparação entre o que foi o costume e o que é o costume, o nosso Jacques Cujas fez uma comparação num jogo de palavras. Está em latim aqui, então para traduzir, ele começa com uma pergunta: o que é o costume? E aí a resposta é que é uma lei não escrita. O que é o costume? É uma lei não escrita. E o que é a lei? A lei é o costume escrito. A gente não pode interpretar literalmente o que está nesse quadro, ainda que Jacques Cujas tenha sido muito feliz na comparação, no paralelo. A gente não pode interpretar literalmente, e por isso que a frase em si ela deve ser vista de forma ampla. Começando então pela primeira pergunta. Quando pergunto o que é costume, dizer que é uma lei não escrita não estaria propriamente correto, porque a gente já sabe que lei é necessariamente escrita, lei é necessariamente formal, lei é necessariamente feita pelo poder legislativo. Certo? Então, o correto seria dizer, talvez, que o costume é uma norma não escrita. Aí sim, considerado o costume como fonte formal do direito, poderíamos chegar nesse entendimento. Seria mais próximo do correto. Então, a frase nessa amplitude, lei não escrita, a palavra lei estaria no seu sentido amplíssimo. Não pode ser no sentido estrito e técnico da palavra lei. E o que é a lei? A lei é o costume escrito. Essa comparação confirma isso que está no slide anterior, no sentido de dizer que boa parte dos costumes acabaram sendo, no caso, absorvidos pela legislação. Então, é como se a gente pudesse dizer hoje que boa parte das leis que nós temos hoje, que regulam a nossa sociedade, vieram dos costumes. Então está correto. Mas dizer que todos vieram também estaria errado. Então a lei é o costume escrito, não, porque nós temos muitas leis, inclusive, que têm por finalidade terminar com alguns costumes. Então, às vezes os costumes são combatidos através de legislação. Então, um exemplo que me ocorre, que seria a proibição das touradas na Espanha, ou paralelo, a farra do boi, que é uma tradição, se não me engano, do estado de Santa Catarina, e aí então vem leis que proíbem essas práticas. Então nós estamos aí diante de uma legislação que tem por finalidade combater um costume que foi considerado, na evolução da sociedade, foi considerado como inadequado para a nova realidade social. Então a frase, só para terminar a análise desse slide, a comparação, o paralelo foi muito feliz, ele foi muito feliz no sentido de usar um jogo de palavras, então é importante, faz uma síntese, mas com todo o cuidado, porque não dá para interpretar literalmente o que está nesse slide. Então, se fosse, como eu digo assim, de brincadeira, se fosse colocado numa prova, numa afirmação, que o costume é uma lei não escrita, a afirmação seria falsa, porque não é lei,
certo? Basicamente é isso. E se fosse o contrário, na segunda parte, né, de dizer que a lei é o costume escrito, também não está correto, porque nem todas as leis são oriundas dos costumes, tá certo? Então, só fazer esse registro aí sobre esse slide, sobre esse paralelo. Objetivamente agora, então, indo para o conceito do livro do Paulo Nader, né, o Paulo Nader diz que costume é a prática de uma forma de conduta repetida de maneira uniforme e constante pelos membros de uma comunidade, acompanhada da convicção de sua obrigatoriedade. O costume apresenta dois elementos, né, e ele separa isso nos dois elementos. Então, os elementos são as partes, né, as partes que compõem esse conceito. O primeiro elemento é o elemento objetivo ou material, que seria a prática de uma conduta repetida de maneira uniforme. Já falei várias vezes em sala de aula, e não é por isso que vai deixar de ser bom um exemplo, né? O que seria uma prática de conduta repetida de maneira uniforme? E nós teríamos aí, por exemplo, a referência que eu faço ao comprimento dos cabelos das mulheres e ao comprimento, o comprimento, né, do cabelo dos homens, né? Então, via de regra, as mulheres usam cabelos longos e os homens usam cabelos curtos, sobretudo quando a gente é mais jovem, né? Então, destacado isso, essa é uma prática de conduta, certo? Então, eu não preciso perguntar, basta olhar que eu vejo que todo mundo faz. Certo? Então, é um costume. Nesse sentido aí, então, o primeiro elemento, ainda que não tenha relevância jurídica, né, a questão do comprimento dos cabelos, certo? Mas é uma questão que enfatiza isso que o Paulo Nader destaca, que seria uma prática de uma conduta repetida de maneira uniforme. Todo mundo faz do mesmo jeito. Claro, eventualmente a gente vai encontrar alguma mulher que use cabelo curto, eventualmente vai encontrar um homem que use cabelo comprido, mas não é a regra, certo? Então o costume trata exatamente do padrão, né, de comportamento. Como eu digo assim, vamos lá, fazendo essa análise do comprimento dos cabelos, né? Ou quando nasce a criança, os pais deixam os cabelos da menina crescer, e o menino, quando o cabelo começa a ficar comprido, eles já fazem um corte no cabelo do menino. Então, isso é natural, isso é cultural, certo? Não há nada que imponha isso, mas é um costume, nesse sentido. Então é uma prática de conduta repetida de maneira uniforme. Mas aí tem um elemento mais importante ainda, que é o elemento subjetivo, espiritual ou psicológico, ou seja, qual seja a convicção da necessidade dessa conduta como obrigatória. E aí eu me pego também, exatamente, eu escolhi de propósito a questão do comprimento dos cabelos, porque é muito difícil convencer uma mulher, né, de que o cabelo não tem essa relevância toda e que a gente poderia, por exemplo, né, rapar careca uma mulher, certo? Eu sempre destaco, né, para exemplificar aquela cena comovente da novela da Globo, né, em que a atriz Carolina Dickmann, né, teve que passar pelo corte do cabelo num tratamento de câncer, né? Aquilo ali comoveu, né, o mundo se comoveu com aquilo ali, claro, obviamente com a dramatização, com a música de fundo, tudo foi relevante, muito bem feita aquela cena, ficou muito marcada, né? Mas por que aquilo ali ganha importância? Exatamente porque aquilo ali é uma violência contra a mulher, né? Cortar o cabelo da mulher é uma violência. Então a gente não só deixa o cabelo crescer, no caso das mulheres, como ainda as mulheres incorporam, né, que essa conduta ela é obrigatória, né? Então é uma identidade feminina, né, a questão do comprimento do cabelo. E aí que eu queria me referir, então, me parece que o comprimento do cabelo ele mostra bem os dois elementos do costume. É um costume, certo? Deixar os cabelos crescer nas mulheres é um costume, é uma prática que tu constata, sai nas ruas, vai numa sala de aula, vai em qualquer lugar, num restaurante, tu percebe isso, certo? Na novela, no filme, tu percebe. E outra, né, internacionalmente, não é um costume regional, né, é um costume internacional. Em tudo que é lugar do mundo é assim. E exatamente aí, nesse contexto, é que se encaixa essa questão da obrigatoriedade. Então a gente encara isso como uma obrigatoriedade, como se fosse assim, mais importante que a identidade, né, mais importante que o gênero, o sexo, seja lá o que for, seria exatamente essa aparência, né, que o cabelo dá. E aí então, né, fica especificado que o costume não é só repetir, não é só arremedar, certo? Mas é também acreditar que aquilo é relevante, é importante e que não poderia ser de outra forma.
Falando nisso, nós temos um princípio jurídico, né, que diz que os juízes conhecem o direito. Então, para dizer o seguinte, quando tu vai alegar em uma petição, né, se referindo ao juiz, requerendo ao judiciário, exigindo a prestação jurisdicional, tu não precisa provar que a lei existe. Tu alega a existência da lei e quem tem que verificar isso é o próprio juiz. Mas isso não vale quanto aos costumes. Não vale quanto aos costumes. Então, não vale quanto direito municipal, estadual ou estrangeiro também. Isso é o que está dito no artigo 376 do Código de Processo Civil, que diz que a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Olha, o que fica claro é o seguinte: tu não precisa alegar a existência de leis e normas federais, certo? Toda e qualquer outra norma, inclusive um costume, aí tu precisaria provar o teor e a vigência. O costume vai ficar um pouquinho mais difícil, né? A legislação, tu tem fontes aonde pesquisar, né? Vai no site, né, do governo, aquela coisa toda. Agora, como é que eu provo um costume? Mas quando é que também isso é relevante, né? Via de regra, isso aí é relevante principalmente na Justiça Federal, né? Porque na Justiça Federal os juízes, né, nem sempre são locais, né? Então às vezes vem um juiz transferido de um local muito distante e que desconhece os costumes. Então pode vir um juiz do norte do país, ou do nordeste do país, ou até do sudeste do país, vir aqui para o sul, né, e desconhecendo os nossos costumes. E se tem uma coisa que o Rio Grande do Sul tem muito, é uma identidade cultural repleta de costumes. Bueno, ele não é obrigado a saber. Então, normalmente, como é que a gente faz, né? Aí, como não é uma coisa formal e escrita, né, então a gente tende a fazer a prova através do testemunho, né? Então, alguém teria que confirmar que isso efetivamente é um costume, né? Teria que ser pelo testemunho dos nativos da localidade, né? Assim, se assim a gente pode dizer. Tá certo? Vamos dar uma pausa aqui no estudo para não ficar muito comprido o vídeo e já retornamos na sequência.